irmãos e irmãs, amigos e amigas de nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, 20 de novembro, a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Meditaremos o texto do Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículos 35 a 43. Antes de meditarmos propriamente o texto citado, gostaria de recordar que o Evangelho segundo Lucas nos acompanhou ao longo de todo este ano litúrgico nas celebrações dominicais. E assim pudemos acompanhar, seguir o percurso que Jesus realiza saindo da Galileia, chegando na cidade de Jerusalém. Acompanhamos e seguimos, portanto, a catequese de Jesus e o testemunho de Jesus sobre o anúncio do reino ao longo de toda a viagem de Jesus saindo da Galileia para a Judéia, chegando à cidade santa de Jerusalém. Jesus realizou, ao longo de muitos encontros, o grande desígnio do Pai: salvar, redimir, libertar, conduzir o ser humano ao encontro com o Pai por meio do encontro com os irmãos e irmãs. São tantos os encontros de Jesus ao longo deste percurso. E hoje nós meditaremos este encontro derradeiro do crucificado com todos os personagens que estão ao seu redor. Então, nós podemos perceber que nos versículos 35 e 36, o evangelista afirma que os chefes do povo zombavam dele, os soldados zombavam dele, e a zombaria vem por uma memória do agir de Jesus. A outro salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, se é o escolhido. Nós vimos que já no início do ministério de Jesus na Galileia, Jesus é chamado de escolhido, o amado, pois esta afirmação de Jesus como o Cristo de Deus, o escolhido, está na boca dos zombadores, dos que escarnecem de Jesus. Sejam os chefes do povo, sejam os soldados. Então nós temos, diante desta cena do Cristo crucificado, aqueles que, contemplando o crucificado, zombam, ridicularizam, escarnecem, desafiam, provocam, se é o Cristo, se é o Cristo de Deus, se é o escolhido. Ou seja, há toda uma manifestação de falta de fé, de falta de adesão, de não reconhecimento da identidade de Jesus e da missão de Jesus. E justamente isso vai sublinhando no escarnecer e no zombar dos soldados e dos chefes do povo uma marca importante: salvar. Salvar-se a si mesmo, salvar os outros. Então, nós começamos a perceber que nesta cena do crucificado se expressa um dos elementos essenciais e fundamentais da identidade de Jesus no Evangelho segundo Lucas, que é o Salvador. Jesus é apresentado como o Salvador. E aqui emerge a questão do reinado que Jesus anunciou e proclamou ao longo de todo o percurso do Evangelho segundo Lucas. Diante desta rejeição ao crucificado, o evangelista nos afirma que há um letreiro sobre a sua cruz, sobre a sua cabeça, que afirma: este é o Rei dos Judeus. Então o evangelista está, na verdade, tentando relacionar, e ele apresenta isso aos seus leitores, a relação entre rei, reinado e salvação. E todo o enredo se desenvolve nesta relação: crucificado,
reinado, rei, salvador, salvar. Diante de toda esta rejeição, se acrescenta ainda mais uma. Um dos crucificados, um dos malfeitores crucificados com Jesus, também o insultava. E ele, desesperado por aquele suplício da cruz, ele usa, de fato, até a mesma linguagem que o tentador usa com Jesus no deserto, lá no início do Evangelho segundo Lucas, quando Jesus é tentado no deserto. Tu não és o Cristo? Então salva-te a ti mesmo e salva também a nós que estamos nesse suplício. Então, este malfeitor, ele sente o peso, né, a dor, a paixão de estar sendo crucificado, e ele advoga em causa própria. Se tu és o Cristo, bom, salva, e salva a cada um de nós que estamos aqui, no mesmo suplício. Mas não há uma adesão, não há uma comunhão, não há uma reverência deste malfeitor diante do crucificado. Ele vê naquele crucificado um infeliz que sofre a mesma condenação que ele. Aí então nós temos o segundo movimento, que já é uma ruptura com o falar e o dizer dos chefes do povo, dos soldados e deste primeiro malfeitor. Nós temos o segundo malfeitor, que é chamado pelo evangelista de o outro. O que este outro faz? Ele não repete, ele não se alinha com os chefes do povo, com os soldados e com o primeiro malfeitor. Ele se distancia da postura desses três grupos primeiro, desses personagens. Ele se dirige ao seu colega crucificado e o exorta, o chama, mas escuta, nem você teme a Deus? Para nós que estamos, para você e para mim que estamos aqui sendo crucificados, nós apenas estamos recebendo o que nós merecemos. Mas ele não fez nada de mal. Então vejam bem como há uma reviravolta na dinâmica da narrativa. Este segundo malfeitor dialoga com o outro crucificado. Primeiro, o adverte diante do temor de Deus, diante do suplício que ele está vivendo, de zombar do outro crucificado, que é Jesus de Nazaré. E outra, dá um passo a mais, dizendo, nós somos culpados, nós somos malfeitores, nós somos... o texto não diz qual é o delito que eles tinham cometido, mas era um delito grave porque estavam sendo crucificados. E ele, em vez de zombar de Jesus, em vez de caçoar de Jesus, ele faz uma afirmação categórica a respeito da inocência de Jesus. Ele reconhece naquele crucificado um inocente, alguém que não praticou o mal. E ele não para aí. Ele não apenas o reconhece como inocente, e não apenas reconhece sua própria culpa, e se diz merecedor daquela sentença, mas ele faz um ato que transcende toda aquela dor, aquele sofrimento, aquela entrega. Ele faz um apelo direto a Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Então, primeiro, reconhece a sua própria culpa e reconhece-se merecedor da punição que está vivendo naquele momento. Ainda reconhece a inocência de Jesus. Ele não cometeu mal algum. E em seguida ele faz um ato de fé. E ele entrega a sua vida
diante do crucificado. Ele reconhece no crucificado o Rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Ou seja, quando tu reinares, lembra-te de mim, que sou miserável, que sou um malfeitor, que sou alguém que cometi graves erros e pratiquei maldades, e que eu não mereço outra coisa a não ser estar aqui crucificado. Mas tu não mereces. Portanto, tu que és Rei, lembra-te de mim. Diante disso, Jesus faz esta grande proclamação: hoje estarás comigo no paraíso. Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas, o que nós vemos no crucificado? Olhemos para a cruz. O que nós vemos? O que o crucificado nos fala? O que ele nos diz? Não apenas com palavras, mas com a sua prática, com a sua oferta, com o seu exemplo, com a sua entrega, com o seu olhar. O que ele nos fala? O que nós enxergamos? O que nós vemos? Nós que fizemos esse percurso do discipulado missionário de Jesus ao longo do Evangelho, segundo Lucas, diante do crucificado, nós estamos em qual condição? Dos chefes do povo? Dos soldados? Do primeiro malfeitor? Ou do segundo? Nós conseguimos enxergar na oferta de Cristo, no amor de Cristo sem limites, no amor que se oferece plenamente de forma irrestrita, total, definitiva, nós conseguimos enxergar nesta oferta o amor misericordioso do Pai revelado no Filho. Queridos irmãos e irmãs, aquele que não se encontra com o crucificado e com os crucificados ao longo da história da humanidade, não terá comunhão com o ressuscitado. É este o ensinamento do Evangelho segundo Lucas. Contemplemos o crucificado e nele enxerguemos o reinado do amor misericordioso do Pai, que nos abraça e nos alcança na oferta do Filho, no testemunho do Filho, na entrega plena do Filho, que não retém nada para si. Nós também queremos estar com Ele no paraíso. O caminho é este: entrar em comunhão com o crucificado, entrar em comunhão com os crucificados e as crucificadas da história da humanidade, que no nosso tempo são tantas, infelizmente. Acolhamos o reinado daquele que se oferece por amor. Participemos da comunhão com o crucificado para experimentar a comunhão com o ressuscitado. Uma feliz, grande e abençoada solenidade de Cristo Rei, Senhor do Universo. A todos vocês. Deus nos abençoe e que Ele possa reinar sobre nós e que nossa vida seja um testemunho alegre e humilde de que nós participamos do reinado deste crucificado por amor.